Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 5 de abril de 2017, uma quarta-feira, e nós vamos começando mais um vídeo do canal. Quem me acompanha tanto na página do Facebook, que está aqui, ou aqui nos comentários mesmo dos vídeos abaixo, ou até no próprio site, sabe que tem muitas pessoas que acabam me perguntando sobre qual é um bom livro para se ler, para melhorar nas análises, principalmente da forma fundamentalista. E pensando nessas pessoas, eu criei uma área aqui do site, tá? Esse aqui é o próprio site Dica de hoje. Você clica aqui em produtos recomendados. Tem aqui alguns produtos que eu recomendo, todos que eu já vi. E aqui embaixo eu botei livros que eu recomendo a leitura. Aí a pessoa só copia e cola lá no Google e procura os livros. Hoje a gente vai falar de um desses livros, esse aqui. O Jeito Peter Lynch de Investir. As estratégias vencedoras de quem transformou Wall Street. Inclusive esse é o próprio título do vídeo, é o título do livro do Peter Lynch. A gente vai conhecer um pouco mais a estratégia dele e quem foi essa pessoa. Vamos começar por um breve histórico. O Peter Lynch, ele foi responsável pelo Fidelity Magellan Fund, o fundo mais rentável do período nos Estados Unidos. No caso, a gente está falando de 1977 a 1990. E vocês vão ver que as ideias dele continuam muito atuais. Ele foi responsável por 13 anos por esse fundo e ele alcançou uma valorização acumulada de 2.900% nesse período. Ele chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas investindo nele, 1 milhão de cotistas. E isso tudo em dólar, tá, gente? Quer dizer, bem mais difícil. Ele escreveu o livro One Up on Wall Street em 89, que em português é o título desse vídeo aqui, O Jeito Peter Lynch de Investir. Quem quiser olhar. Vamos ver aqui agora alguns dos conceitos dele. E algumas informações eu também tirei desse artigo aqui do Fundamentos. E aí eu vou colocar ali nos comentários todos os links que eu usei, como eu sempre faço, ok? Primeiro, para começar, uma regra bem estranha para uma pessoa que é analista de investimentos, que é profissional de investimentos. O Peter Lynch é um investidor profissional, mas a regra número 1 do livro dele era: pare de ouvir os profissionais de investimentos. Então quer dizer, gente, parem de me ouvir também, entendeu? Por que ele dizia isso? Ele pode estar errado, um profissional de investimento. Mesmo se ele estiver certo, você nunca vai saber quando ele vai mudar de ideia e vender uma determinada ação. Ou você pode ter fontes de informação melhores e estas fontes podem estar à sua volta. Isso é um dos princípios fundamentais dele. E depois a gente vai ver mais para frente que ele fala para você investir em empresas que você conhece. Empresas que você perceba a modificação dela na sociedade, no teu dia a dia. É uma forma bem subjetiva de investir, mas que tem toda uma lógica por trás dela. E outro motivo também que ele fala, que eu acabei não botando aqui no slide, em relação aos profissionais de investimentos, é que como eles têm uma pressão de resultados imediatos, eles acabam não investindo da forma mais adequada. Os cotistas pedem que eles sempre, todo ano, tenham resultados positivos. Então, eles acabam não investindo da forma que talvez eles achassem que seria melhor. Só para vocês terem uma ideia de como ele investia em empresas que mexiam no cotidiano dele, ele investia em ações, por exemplo, do Walmart, da Dunkin' Donuts, porque ele gostava da rosquinha, por exemplo, da Chrysler, da Taco Bell, da Seven Oaks, todas empresas que tinham a ver com o cotidiano dele, inclusive, que ele achava importante, interessante para o mundo que estava à volta dele. Portanto, ele sempre falava, invista em negócios que você conheça, que talvez faça parte do seu dia a dia. Então vamos fazer só
um paralelo, imagina uma pessoa que seja médica e trabalha num laboratório, por exemplo. Ela vai ter muito mais chance de analisar bem as ações da Fleury, da Hermes Pardini, da Aliar, ou até da Odontoprev, da Qualicorp, do que eu, por exemplo, que sou um profissional de investimento. Essa pessoa tem muito mais informação sobre isso, o que é importante para um laboratório, de onde sai o dinheiro, de onde sai o lucro do laboratório e etc. Então ele fala muito em relação a isso. Algumas considerações. São algumas frases que ele fala que são bem interessantes. Ultimamente, não é o mercado de ações ou a própria empresa que determina o destino do investidor, mas sim o próprio investidor. Muita questão no psicológico também. As ações são investimentos prudentes justamente quando a maioria das pessoas pensa que não é. Muito a ver aqui com Warren Buffett e Benjamin Graham também, que falavam isso. Né, aquela questão de entre na ação quando está todo mundo em pânico e venda as ações quando estão na euforia. Você só deve investir aquilo que você pode perder sem afetar seu cotidiano e um futuro próximo. Eu bato muito nessa tecla. Se você não tem previsão para usar esse dinheiro, pelo menos pelos próximos 3 ou 5 anos, você pode investir em renda variável. Se você tem previsão de usar esse dinheiro, você não deve investir em renda variável, pelo menos esse montante que você deve utilizar. Possuir características como paciência, senso comum, tolerância à dor, mente aberta, persistência, humildade, capacidade de realizar pesquisa de forma independente, capacidade de emitir erros. É importante isso para o analista amador. Não tente prever os movimentos do mercado em geral. Concentre-se em conhecer a empresa na qual investe. Ele bate muito nessa tecla. Você tem que tentar entender a empresa da melhor forma possível. E a gente vai ver isso mais para frente. Investir sem conhecer o negócio é como jogar pôquer sem olhar para as cartas que estão na mesa. Quer dizer, você só olha as suas cartas, você não olha as da mesa. E diversificar por diversificar não faz o menor sentido. Acho que vocês já devem ter percebido que várias dessas considerações eu utilizo na minha carteira e eu falo nos meus vídeos. Ele também divide as empresas em 6 tipos de empresa, 6 categorias. Tem as empresas de crescimento lento, as slow growers, são aqueles que os lucros crescem na mesma proporção da economia. Na maioria das vezes são as utilities, tá? São as empresas de energia elétrica, de saneamento, que você não tem muito como crescer e você já tem um monopólio dela. Na minha carteira essa seria a Copel, por exemplo. Tem as stalwarts, que são as empresas robustas, que são boas companhias com lucros sólidos por ação. Ele cita nos Estados Unidos a Coca-Cola e a Procter & Gamble, e na minha carteira, fazendo um paralelo, seria a Itaúsa. Tem as de crescimento rápido, que da mesma forma que são as que ele mais dedicava tempo e procura, é as que eu também mais dedico tempo e procura, que eu sempre falo que a minha carteira é uma carteira que eu viso crescimento, eu não viso tanto dividendos como as pessoas falam. E na minha carteira você vê que tem 3, né? CIR 3, a CVC e a Alupar 11, eu coloco ainda entre aspas. Tá? Normalmente são small caps, essas fast growers. Então a gente pode imaginar aqui, slow growers, cresce mais ou menos de acordo com a economia. Imagina, cresce uns 3 a 5% ao ano. Stalwarts, as robustas, conseguem crescer 12% ao ano mais ou menos. E aqui poderia ter Itaúsa, poderia ter talvez Ambev, a VEG, dentre outras, tá? Empresas muito grandes já. As fast growers, vocês já entenderam. E aqui, só para dar um exemplo, olha os lucros de Itaú. Eu botei esse mesmo gráfico num arquivo que eu escrevi recentemente de empresas lucrativas. Você vê que em 6 anos passou aqui uns 80% de alta, 80 e poucos por cento. Por mais que tenha algumas quedas no lucro, você percebe que é uma empresa que tem uma alta consistente, acima de 10% ao ano, o que já é considerado bem interessante. Retirado do próprio site de Itaú.
Já a Croton está ao contrário aqui o gráfico. Você vê que ela é uma empresa de crescimento rápido. Mas ele também cita, o Peter Lynch, que as empresas não são estacionárias. Então, na minha visão, a Croton ela foi uma empresa de crescimento rápido. E ela agora ela vai deixar de ser uma empresa de crescimento rápido porque ela já está muito grande. É muito difícil uma empresa muito grande continuar crescendo de forma rápida como o Croton fez aqui. As outras 3 tipos de empresa, né? Eu falei que eram 6 tipos, que o Peter Lynch fala no livro dele. Tem as cyclicals, que são as cíclicas, são empresas que os lucros sobem e caem dependendo da economia, que normalmente demandam altos investimentos para aumentar os lucros. Na minha carteira seria a Vale 5, a gente vai ver o gráfico de Vale aqui mais para frente. Tem as empresas turnarounds, são as companhias que estão tentando dar a volta por cima, por isso que tem esse nome em inglês, turnaround. São lucros temporariamente deprimidos ou empresas até que estejam no prejuízo. Mas o Peter Lynch fala que você só deve entrar nessas empresas quando elas reverterem para o lucro. Se vocês pararem para perceber, vocês vão ver no gráfico, a Vale, por mais que ela seja cíclica, ela também é um pouco de caso de turnaround, porque ela estava no prejuízo. E vocês vão ver que eu entrei nela também nesse momento. Assim como eu ainda estou esperando aqui alguma coisa de Saraiva de direcional. Um pouco diferente do que o Peter Lynch fala. Ele fala de só entrar na empresa depois que ela virar para lucro. Eu estou entrando um pouco antes. E tem as empresas asset plays. São empresas descontadas. Companhias cujas ações valem menos que o seu valor patrimonial. Seria também o caso na minha carteira de Copel, por exemplo, e de direcional 3. Vamos ver aqui o gráfico de Vale. Vocês veem que em 2007, 2008 ela estava com lucro mais ou menos aqui, ó. Teve uma alta, aí teve uma queda. Aí teve uma alta, aí teve uma queda que chegou até o prejuízo. E agora ela está fazendo aqui uma tentativa de turnaround para voltar a outro ciclo desse. Isso é uma empresa cíclica. Ela sobe e desce o lucro dela. Tá? Outras empresas cíclicas também, a gente pode falar do setor de papel e celulose, as outras empresas de siderurgia e mineração, empresas de petróleo, por exemplo. Vocês vão ver que são muitas empresas de commodities. O Peter Lynch ele falava que era muito importante a gente ter a história da empresa, mas não é o passado todo da empresa. É a gente criar uma história na nossa cabeça que garanta a nossa tese de investimento. E isso pode ser feito por um investidor amador. Após descobrir qual tipo das 6 empresas você está lidando, dessas que a gente passou, você cria uma história sobre cada empresa que você quer analisar. Então você tenta reunir o máximo de argumentos que sustentem essa teoria de que os lucros dessa empresa irão aumentar de acordo com aquilo que você analisou. É muito importante você tentar analisar o máximo possível da empresa. Por isso que ele fala que é importante não diversificar tanto. Porque se você tiver, por exemplo, 30 empresas na tua carteira, dificilmente você vai conseguir saber detalhes das 30. Você vai saber por alto as 30. Se você tiver 5 ou 6 empresas na tua carteira, você vai conseguir buscar os detalhes de cada uma delas. Você vai poder analisar umas 10 empresas e escolher 5 ou 6 melhores, dentro daquela área que você entenda mais. Tá? Ele, inclusive, falava que preferia investir em uma empresa, por exemplo, de calcinha, do que numa empresa de tecnologia da informação, com softwares e etc. Nesse caso, o indicador preço sobre lucro é muito importante para saber se a ação está descontada ou não. No livro, ele fala sobre o momento de vender cada uma das empresas. Para condensar, eu não coloquei aqui no vídeo, mas vale muito a pena vocês verem o livro, comprarem o livro em algum lugar, tá? Eu não ganho nada, vocês entrem aí no site das empresas que vocês quiserem, tá? Nem vou falar Saraiva para vocês não acharem que eu estou querendo aumentar a venda da Saraiva, mas entrem no site que vocês quiserem e vale muito a pena comprar o livro. A história de uma empresa. Continuação.
Então, quer dizer, você tem que criar essa história, aprender o máximo possível da empresa para entender o que a empresa pode fazer no futuro, quer dizer, como ela pode aumentar esse lucro dela no futuro e o que ela está fazendo para trazer crescimento futuro. Tá? Ela só vai aumentar o lucro se ela própria crescer no futuro. Ela precisa... Para empresas de alto crescimento, precisamos perguntar se essas taxas de crescimento ainda podem ser mantidas. Então imagina, uma empresa que abre 100 lojas por ano, por quantos anos ela vai conseguir abrir 100 lojas por ano? E depois que ela tem 1.000 lojas, abrir 100 é 10%. Daqui a 5 anos, se ela tiver 1.500 lojas, abrir mais 100 é só 6%. Então ela teria que abrir 150 lojas. Até onde ela consegue aumentar isso? E é muito importante a gente usar as demonstrações e o Fale Conosco do RI. Eu sempre bato nessa tecla. Muito importante as pessoas começarem a entrar nos sites de RI das empresas e não esperarem a informação chegar até elas de alguma fonte. Tá? Entrem no site de RI das empresas, procurem as informações. Para finalizar, a história deve ser algo pequeno, que você consiga contar até para o seu vizinho ou para o seu amigo em poucos minutos. Essa história é a tua tese de investimentos. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu quando indiquei Saraiva, eu tenho já uma história dela, entre aspas, eu tenho uma tese de investimento dela. Esse último resultado que veio, que parece ruim, para mim não pareceu ruim. O que eu esperava dela nesse primeiro momento é aumentar a venda do e-commerce e reduzir a dívida. E ela conseguiu fazer as duas coisas, então eu estou tranquilo. Ela caiu, mas ela está dentro da minha história. Ela está dentro daquilo que eu imaginava que ela ia entregar até o quarto trimestre. A partir daí, trimestralmente, você vê como a história está acontecendo. Igual dei o exemplo agora de Saraiva. Tá? Ela entregou aquilo que eu estava imaginando. Então, por enquanto, eu estou tranquilo nessa empresa. Sobre a carteira do fundo de Peter Lynch. Tá? Muitas pessoas acham que o Peter Lynch tinha bons resultados porque ele investia apenas em empresas de alto crescimento. Mas se a gente analisar mais a fundo, a verdade é que o fundo dele tinha em torno de 40% de empresas desse tipo e os outros 60% ele dividia entre as outras categorias. Então ele costumava ter 10 a 20% em cíclicas, 10 a 20% em robustas e colocava um percentual também em turnarounds. E ele chega a citar aqui, ó, que ele acha que é uma boa estratégia girar os recursos entre as ações de acordo com a evolução do preço em relação à história que você formulou. Então, por exemplo, uma empresa robusta, a ação dela sobe 40% e nada na história dela muda, nada que você veja mudou. Imagina que Itaúsa agora chegue a R$13 e nada mudou dos resultados dela, ela está continuamente igual. Seria talvez o momento de você trocar uma empresa robusta por outra empresa robusta, que ainda não tenha se valorizado. Então ele girava muitos recursos, ele girava as ações dentro da carteira dele, por mais que fosse fundamentalista. E para terminar, eu coloquei aqui alguns mitos ou equívocos que as pessoas cometem e que ele cita no livro dele. Vamos lá. Primeiro mito que as pessoas falam. Essa ação já caiu tanto até agora que é impossível ela cair mais. Isso aí é padrão, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Então quer dizer, uma ação ela pode cair quanto for. Ela pode cair até ela chegar na falência, ela valer zero. Nossa, se essa ação subiu tudo isso, como é que pode continuar subindo? Vou até falar uma história minha pessoal. Eu, em 2014, eu achei Equatorial cara quando ela estava R$18. Eu achei que ela já tinha subido muito. Como ela pode continuar subindo? Por isso que é importante a gente pensar na história que a gente tem na nossa tese de investimento, segundo Peter Lynch, e ver se ela tem condição de continuar subindo. Tá? Outro exemplo bom agora, atual, é CVC. Ela subiu já muito e eu já estou pensando em tirar ela da carteira e de repente hoje ela
Hoje ela mostrou um resultado operacional. Hoje, na verdade, é ontem para vocês, eu estou gravando um dia antes. Que ela deu um resultado operacional que mostrou que foi a maior venda de março, teve alta de 13% em relação ao que teve de vendas no ano anterior, e eu já estou repensando ela. Quer dizer, ela pode talvez continuar subindo. Ainda bem que eu não vendi. Outro mito que as pessoas falam é: eventualmente a ação sempre retornará. Tem gente esperando o Petrobras a 40 agora, tem gente esperando a CEMIG de volta a 40 desde muito tempo, tem gente esperando a Elbor de volta a R$8, tem gente esperando de volta, tá? Nem sempre a ação retornará. Não quer dizer que essas não vão retornar, tá? Eu só estou dando exemplos. Outro mito que as pessoas falam assim: quando voltar no meu preço eu vendo. As pessoas não querem exercer um prejuízo, mas a empresa, por exemplo, piorou os fundamentos dela. Então a pessoa fica esperando chegar no preço, só que a empresa vai piorando os fundamentos, então o preço da ação só cai, e ela cada vez perde mais. Eu lembro que em 2001 ou 2002, eu cheguei a comprar Light a R$144, e eu fiquei esperando ela voltar ao preço dela, e no final vendi uns 2 anos depois por 20 e pouco, que ela caiu a 14 e ela subiu a 20 e pouco. Então vale a pena vocês ficarem de olho nisso, tá? Eu já errei bastante. Ações conservadoras não oscilam muito. Acho que os acionistas de Ambev aí podem dizer o contrário, né? São alguns mitos que as pessoas têm. A Ambev, por exemplo, chegou em R$20 e caiu para 16. Então, quer dizer, é outro mito que existe. As pessoas falam assim: eu vou entrar em ação conservadora que é tipo renda fixa, ela não muda muito. Nem sempre. A ENG também é outra. Chegou em 40 e depois caiu para 30. Outro mito aqui que eu já fiz até um vídeo sobre isso, efeito sardinha. Olha quanto eu poderia ter ganho se eu tivesse entrado nessa ação. O efeito sardinha mais novo provavelmente vai ser essas ações de Renova. Essa RNEW, que subiu bastante aí nos últimos dias. Já mais de 1000% em 6 ou 7 dias. E o principal, a pessoa achar que se as ações subiram eu acertei e se as ações caíram eu errei. Como vocês podem ver, por exemplo, no próprio exemplo de Saraiva, que eu falei agora, as ações estão caindo, mas ela está de acordo com a história que eu imaginava. Então, por enquanto, a ação caiu, mas eu acertei. O que determina se você acertou ou errou é se a ação está seguindo a tua história ou não. Porque se ela seguir a tua história, no longo prazo, o preço da ação vai acabar acompanhando. Ok? Mas é preciso a gente sempre olhar, pelo menos trimestralmente, para ver se essa história está sendo contada daquele jeito que a gente imaginava. Bom, por hoje acabou, é só. Convido aí de novo vocês a entrarem nessa parte aqui de produtos recomendados. Nem sempre aqui é coisa para vocês comprarem direto do site. Tem os livros também que eu recomendo. À medida que forem surgindo livros que eu gostei novos, eu vou incluir aqui. E à medida que forem surgindo novos cursos ou e-books ou qualquer coisa dessa que eu tenha lido que eu achei bom, eu vou incluir ali também. E queria agradecer a todos por estarem aí presentes até esse momento, até o final do vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse livro. No livro tem muito mais. Muito obrigado a todos, abraços e boa noite.